Boa tarde, galera. Boa tarde. Isso, muito bem, Paulão. Show. Galerinha, a gente tá aí com 10 questões, né? Pra gente brincar aí de matemática. Eu e o Adriano, a gente vai alternar as questões, tá? Eu vou começar aqui, escolhi para começar com a primeira e com a sétima. Depois ele vai escolhendo as dele e a gente vai alternando, tá certo? De duas em duas aqui. Então, a gente vai fazendo aqui de boa. Qualquer duvidazinha você se sente à vontade, tá? De interagir. A gente tá aqui num momento bem bacana. E eu vou começar com essa primeira questão. E como é que ele fala aí? Dá uma olhadinha. Ele diz assim, ó. Um grupo é formado por 8 homens e 5 mulheres. Deseja-se dispor essas 8 pessoas em uma fila, conforme a figura. Ele dá aí as 8 posiçõezinhas, né? As 8 cadeirinhas. De modo que as 5 mulheres ocupem sempre as posições 1, 2, 3, 4 e 5, ó. Então eu tenho aqui, para as 5 primeiras cadeirinhas, né? Eu devo colocar aí as 5 mulheres. E os homens vão ocupar as posições 6, 7 e 8. Então os homens vão ficar aqui, ó. Nas últimas 3 posiçõezinhas, ó. Então, eu posso pensar assim. Eu não estou organizando essa galera em fila, né? Se eu estou organizando em fila, a ordem das pessoas na fila altera ou não? Se eu mudar a ordem das pessoas, né, a ordem vai fazer com que fique diferente, né? Se eu estou na primeira posição e eu troco de lugar com outra pessoa, então mudou a situação. Então, como a ordem é um fator relevante, eu poderia pensar numa situação aqui de quê? De arranjo, né? Não tem problema nenhum você pensar dessa forma. Se você quiser, então, colocar dessa maneira, ó, é como se eu tivesse o quê? Aqui não vão ficar as mulheres, né? Nessas 5 primeiras posições. São quantas mulheres? 5. Para formar um grupo com quantas? Com 5. Raul, então eu estou arranjando 5 para formar um grupo com 5? Só que quando eu estou arranjando uma quantidade de elementos para formar um grupo com essa mesma quantidade de elementos, isso aqui é sinônimo de permutar. Não é verdade? O que é arranjo de 5 tomado em 5? Vai ser fatorial de 5 sobre 5 menos 5. Não é 0? Fatorial de 0. Formulazinha do arranjo. Isso aqui termina dando o quê? Fatorial de 5. Professor, eu poderia também pensar assim, ó. Vou escolher aqui a primeira pessoa para colocar. Primeira mulher. Tem quantas opções, pessoal? 5. Vou escolher a segunda. Vou ter só 4. Depois 3. Depois 2. Depois 1. Não tem problema nenhum. Princípio fundamental da contagem. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Dá o quê? 5 fatorial. Então, quando você resolve uma questão aqui para o princípio fundamental da contagem, como essa, é como se você estivesse utilizando o caso do arranjo. Quando eu resolvo para o princípio fundamental de contagem, eu estou levando em conta que a ordem é um fator relevante. A ordem importa. Então eu poderia fazer também sem problema nenhum. Aí aqui, ó, eu vou escolher agora, já escolhi o grupo das 5 mulheres. E vou escolher agora o grupo dos 3 homens, ó. Vamos lá. Eu vou escolher quantos homens? 3. A partir de quantos, pessoal? De 8. A ordem importa ou não? Sim, né? Então vou arranjar 8 para escolher 3. Lá na formulazinha do arranjo, isso aqui vai dar o quê? Fatorial do 8 sobre 8 menos 3, 5. Ó. Isso aqui é a resoluçãozinha, pensando como se fosse um arranjo. Quando você faz essa continha, vai dar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Cansei de repente, bota o fatorial, né? Para ir embora com o 5 fatorial de baixo. Ó.
pessoal não gosta de fazer assim não, sou muito mais fazer por princípio. Só estou lhe mostrando que é a mesma coisa. Né? Você já pode colocar aqui, ó. Tem 8 possibilidades para escolher o primeiro homem, depois vou ter 7, depois vou ter 6, ó. 8 vezes 7 vezes 6. Beleza? Acabou, né? Por que acabou? Aqui vai dar quanto? 5 fatorial? 120. E aqui vai dar quanto? 8 vezes 7 vai me dar 56. 56 vezes 6. 336. Vem cá. Como eu vou ter que organizar os homens e as mulheres? Lá na combinatória, esse I, ele pede um sinalzinho de quê? De quê? Quando eu tenho que fazer uma situação e a outra. Quer que eu multiplique, né? Se fosse uma situação ou a outra, aí eu somava, né? Então, a resposta final, galera, vai ficar quanto? Os 120 multiplicado pelo quê? 336. Vocês já fizeram, deu quanto? 40.320, ó. Beleza? Então, vale a pena você lembrar que uma permutação nada mais é que um arranjo de N elementos para formar grupo com N coisas, né? Com esses N elementos. Eu tenho 7 pessoas. Eu vou organizar essas 7 pessoas em fila. Arranjo de 7 tomado em 7. É a mesma coisa de permutação de 7. Tá certo? Bom. Tranquilo essa primeira? De boa? Vamos lá para a 7ª. Que na verdade é no material de vocês a 62, né? Eu fiz agora a 56. Vou usar essa numeraçãozinha do material de vocês para ficar melhor, tá bom? A gente fez aqui a 56. Fica melhor. Então vamos lá. Vamos lá para a 62. É bonita essa questão, hein? 62. Vamos arrumar um espacinho aqui. Galera, ele diz assim, ó. O raio da circunferência de centro O é 25 sobre 2. Então, eu já vou ligando aqui, ó. 25 sobre 2. Então, já vou colocar aqui, ó. Nosso raiozinho. 25 sobre 2, ó. Show de bola. Aí ele fala assim. A corda MP mede 10. Isso aqui é 10, ó. Botar as letrinhas. MP. E aqui embaixo é o Q. Ele quer saber quanto é que vale o segmento de P para Q. Galera, ele quer saber isso aqui, ó. De P para Q. Vamos chamar aqui de X, né? Bom, seguinte. O que é que acontece se você puxar desse pontinho P para esse ponto N aqui, ó? De P para N. Isso aqui gera um triângulo. E esse triângulo é um triângulo quê? Retângulo. Ó, vamos ver por quê. Eu estou falando do grandão, ó. O triângulo MPN, ó. Tá certo? Toda vida que você tem um triângulozinho e ele está inscrito numa semicircunferência, esse ângulo aqui, pessoal, não está gerando esse arco, ó. Se esse arco é um arco de meia volta, ou seja, 180 graus, esse ângulo tem que valer a metade do arco, não é assim? Então esse ângulo tem que ser um ângulo de 90. Por isso que a gente fala que toda vida que você tem um triângulozinho retângulo inscrito numa semicircunferência, ou melhor, toda vida que você tem um triângulo, né, inscrito numa semicircunferência, esse triângulo vai ter que ser retângulo.
A questão não disse isso, mas você já sabe. Então, aqui eu já posso considerar como sendo um triângulozinho com um ângulozinho aqui de 90. Outra coisa importante que às vezes a galera esquece. Você sabe quanto é que mede de M para O? De M para O é o raio, né? Então, de O para N também é raio. Então isso aqui tudo mede quanto, pessoal? De M para N é o diâmetro. Ou seja, é o dobro do raio. O que é o dobro de 25 sobre 2? 25. Então você já coloca que isso aqui vale 25. Né? Agora você pode olhar para a figura e me dizer quanto vale PN, não pode não? Ó, teorema de Pitágoras. PN elevado a quê? Ao quadrado, né? Um cateto elevado ao quadrado, mais o outro cateto, que é 10 elevado ao quadrado, deve ser igual a quem? 25 elevado ao quadrado. Aí você vai ter PN elevado ao quadrado, mais o 100, dando igual ao 625. Quem fez essa continha achou PN é igual a quê? 625 menos 100, 525, né? Então o PN está dando a raiz quadrada de 525. Sabe o que é 525? É 25 multiplicado por 21. Porque 25 vezes 20 não me dá 500, né? Então 25 vezes 21 me dá 525. Quando eu penso dessa forma, quem é o PN? Diga aí para mim. 5 raiz de 21, ó. Olha aí que beleza. Agora você matou então que isso aqui é 5 raiz de 21. E agora a gente pode terminar a questão. Para terminar essa questão, eu vou pedir para você lembrar de uma propriedadezinha que está lá naquela parte de relações métricas no triângulo retângulo. Vamos ver quem lembra. Pessoal, quando eu tenho um triângulo retângulo, vou chamar aqui a hipotenusa de Azinho e os catetos de Bzinho e Czinho. Olha para a altura aqui, ó, relativa à hipotenusa. Essa altura eu vou chamar ela de, obviamente, H. Você lembra de uma relaçãozinha lá no triângulo retângulo que diz assim, ó, a hipotenusa multiplicada pela altura relativa a ela dá um cateto multiplicado pelo outro. Isso aqui vocês estudam lá no 9º ano, depois no 2º ano, depois no 3º ano, depois na vida, aí vira conhecimento de mundo, né? Isso aqui, ó. Tá certo? Então, eu vou usar essa relação para acabar. Ó, a hipotenusa vezes a altura é um cateto vezes o outro. Você já tem a hipotenusa, você já tem um cateto e você já tem o outro. Bota na relação. Para terminar, como é que fica? Vamos lá. 25 multiplicado por x deveria ser igual a quê? 10 multiplicado por quem? 5 raiz quadrada de 21. Pessoal, quanto é que vai dar 10 vezes 5? Não é 50? 50 dividido por 25. 2, então fica 2 raiz quadrada de 21, ó, o valorzinho do x. Aí você diz assim, professor, e se eu não lembrasse dessa relaçãozinha métrica aí na hora da prova, né? Eu tava ferrado, né? Bom, aí você pode ser uma pessoa, né? Você deve ser uma pessoa observadora. Por exemplo, a área desse triângulozinho bem aqui, ó. Olha para esse triângulozinho pintado de preto. Quem é a base dele? A base dele, aqui, MO, o raio. Quem é a altura dele? X, né? Agora eu faço o seguinte. Olhe para esse triângulo aqui onde está a minha mão. PON. Quem é a base dele? Raio. E quem é a altura dele? É X também. Pessoal, e a altura pode estar fora do triângulo? Pode. É só ser um triângulo com um ângulo obtuso. O que eu estou querendo dizer, pessoal, é que esse triângulo que está pintado de preto tem a mesma área desse outro aqui onde está a minha mão. Então, eu poderia resolver a questão
dizendo que a área desse triângulo de preto é a metade da área toda, né? A área, fórmula de área, base vezes a altura dividido por 2. Essa fórmula todo mundo lembra. Então, estou lhe dando uma alternativa, caso você não lembrasse da relaçãozinha métrica. Tá certo? Mas eu, particularmente, acho essa saídazinha bem rápida, né? Bem melhor. Você faz o Pitágoras, ó, já acha aqui o cateto que está faltando e bota na relação métrica. Tá certo? Alguma dúvida, gente? Tá de boa? Qual é a opção dessa daqui? Pronto, 2 raiz de 21. Show de bola. Vamos lá, meu amigo. Agora é você. Vamos lá, pessoal. Boa tarde. Prazer estar com vocês aqui de domingo à tarde. E vamos lá. O esforço aí vai, Deus quiser, vai ter retorno, tá? Eu separei aí a questãozinha de número 59. Dá uma olhadinha nela aí, ó. Ele começa a questão dizendo o seguinte, ó. Determine o volume de uma pirâmide retangular de altura A e lados da base B e C. Sabendo que A mais B mais C é igual a 36 e que A, B e C são, respectivamente, números diretamente proporcionais a 6, 4 e 2. Antes de resolver qualquer coisa da pirâmide, vamos determinar esses valores. O que é que ele quer dizer quando afirma que são diretamente proporcionais? Vamos lá, pessoal, vamos lembrar, ó. Vamos lá. A, B e C. A, B e C são diretamente proporcionais. Aqui valores, hein? 6, 4 e 2. O que é que ele quer dizer com isso? Que se dividir dá constante. No caso aí, se eu dividir A por 6, B por 4, C por 2 dá constante. Tudo bem? É muito comum, nesse tipo de questão, a pessoa simplesmente esquecer a constante. Vocês lembram dessa solução? Obter uma nova fração, somando os numeradores e os denominadores. Assim, ó. Eu quero que vocês concordem comigo que quando eu tenho duas frações iguais, por exemplo, assim, certo? Vocês concordam que elas duas dão iguais a quanto? 2, né? Se eu dividir 10 por 5, 8 por 4 dá 2. Como é que a gente chama esse 2? Constante de proporcionalidade. Vocês sabem que eu posso encontrar outra fração iguais às anteriores, somando os numeradores e somando os denominadores. Pode perceber que o resultado dessa fração, 18 por 9, também é 2. Concordam comigo? Então, nesse caso, se vocês quiserem somar os numeradores e somar os denominadores para obter uma nova fração, eu posso. E nessa situação, fica bem melhor fazer desse jeito, dessa forma, porque A mais B mais C ele deu. Quanto é? 36 dividido por 12. Quanto é o resultado constante da proporção? 3. Então, eu estou determinando que cada fração dessa vale 3. Eu posso encontrar uma a uma. Se eu igualar a primeira fração a 3, eu vou encontrar que o A é 18. Se eu igualar a segunda fração a 3, eu vou encontrar que o B é 12. E se eu igualar a terceira fração a 3, eu vou encontrar que o C vale 6. Entendido, pessoal? Mas deixa eu dizer um negócio para vocês. Eu não queria que vocês pensassem assim, não. Essa é a solução normal. Eu queria que vocês fizessem essa conta de cabeça para mim. Ó, não são 3 valores proporcionais a 6, 4 e 2? Eu queria que vocês imaginassem como se fossem partes. Quando ele falar diretamente proporcionais, faça assim, ó. O primeiro valor é como se tivesse 6 partes, o segundo 4 e o terceiro 2 partes, dando um total de quantas partes? E as 12 partes juntas é para dar quanto? Quanto é a soma? Então, se 12 partes dá 36, cada parte é quanto? 3. Vocês entenderam o raciocínio?
Ó, só assim, ó, eu poderia ter feito mais direto. Eu poderia dizer que o A corresponde a 6 partes, o B corresponde a 4 partes e o C corresponde a 2 partes, totalizando 12 partes. E essas 12 partes têm que dar 36 unidades. Portanto, se eu passar dividindo, cada parte aí corresponde a quantas unidades? 3. Essa conta eu poderia fazer de cabeça. E se cada partezinha vale 3, o A, então, corresponde a quanto? 6 partes, 6 vezes 3, 18. O B, 4 partes dá 12. E o C, 2 partes, cada uma sendo 3. O resultado dá 6 unidades. Algum problema? Dá para fazer direto. Quando for esse tipo de questão de diretamente proporcional. Tudo bem? Bom, aí em seguida, o que ele pede na questão aí? Esses 3 valores são a altura e os lados da base da pirâmide. E ele quer saber o volume da pirâmide. Tudo bem, pessoal? Vou considerar, ó, determine o volume de uma pirâmide retangular. A base é um retângulo. Então, o meu desenho fica nesse formato. Eu vou ter uma pirâmide em que a base é um retângulo. Eu vou ter uma pirâmide em que a base é um retângulo. E ele deu o valor da altura, que é A. B e C são os lados do retângulo. E A é o valor da altura. Que nesse caso, o A vale 18. O B vale 12. E o C vale 6. Qual é a fórmula do volume da pirâmide? A área da base vezes a altura dividido por 3. Tá bom? Aí vocês têm que lembrar a fórmula. A área da base vai ficar 12 vezes 6. A altura é 18 dividido por 3. Quanto é que dá esse volume? Só fazer a continha. 432, que é o item D de dado. Beleza, pessoal? Você poderia perder tempo aqui, ó, tentando montar, tá certo, a proporção, mas se você pensar como 6 partes, 4 partes, 2 partes, você faz a conta praticamente de cabeça, direto. Mas também essa solução está perfeita, vocês escolhem. Tem gente que se sente mais seguro fazer assim. Não gosta de fazer direto com medo de errar a conta. Fica a critério de vocês. Beleza, pessoal? A outra questãozinha que eu selecionei para fazer com vocês agora. Essa questãozinha aí de número 59. Dá uma olhadinha aí. Também de geometria espacial. Que aí ele trata da planificação do cone. Vamos lá, Raulzinho. Professor, é sua frente aí que eu sou ensinado. Aí é. Vamos lá. Ó. Tá legal aqui? Bom. É a seguinte aí, essa que eu fiz é a de número 59. Eu quero agora a de número 60. Isso é muita inveja do meu andar, rapaz. Ei, pessoal, eu quero que vocês lembrem, antes de eu fazer essa questão, eu queria que vocês lembrassem do seguinte, ó. Quando eu tenho aqui, na geometria, vocês estudaram isso com o Raulzinho, ó. Foi meu professor também lá de cálculo, ó. Quando eu pego um pedacinho da circunferência, como é que a gente chama esse pedaço? Arco. Digamos que esse arco aqui seja de 20 centímetros. Aí eu pego aqui, medi o raio, deu 10. Centímetros também, mesma unidade. Aqui é o centro, ó. Qual é a medida desse ângulo em radianos? Quanto é esse? Quanto é que vale esse ângulo em radianos? 2 radianos. Por quê? O que é que o radiano mede? O radiano mede quantas vezes o comprimento do arco é o raio. Esse ângulo aqui está abraçando um arco de que comprimento? 20 centímetros. Esse 20 centímetros é quantas vezes o raio?
Então, o ângulo é de 2 radianos. É isso. Tá certo? O homem fala espanhol. Ó, vamos lá, né? Então, pessoal, o radiano mede exatamente quantas vezes o comprimento do arco é o raio. Se esse comprimento é 2 vezes o raio, 2 radianos. Se for 3 vezes o raio, 3 radianos e assim por diante. Adriano, não consegui perceber que o 20 é o dobro do 10. O que é que eu faço? Não. Se você não conseguir perceber que o 20 é o dobro do 10, como é que eu descubro quantas vezes o número é o outro? Divido. É por isso que vocês, na geometria plana, estudam, muita gente gosta de falar isso, como sendo o ângulo em radianos é o comprimento do arco pelo raio. Exatamente porque, se eu dividir o comprimento pelo raio, eu tenho quantas vezes o comprimento é o raio. Tudo bem? Preciso que vocês lembrem disso aqui. Mas isso é o ângulo em radianos. Tá bom? Se eu quiser, eu posso passar esse ângulo para graus usando a regrazinha de 3. Π radianos é 180. O ângulo em radianos vale quanto em graus? Eu posso fazer essa transformação por uma regra de 3. Algum problema? Então, olha aí a questão 60. Corta-se de uma circunferência de raio 4 um setor de ângulo π sobre 2 radianos, 90, como está no desenho. Considere o ponto C como sendo o centro da circunferência. Um cone circular reto é construído a partir desse setor ao se juntar os segmentos, os raios CA e CB. E ele quer o volume desse cone. Aí eu quero que vocês lembrem, tá certo? Tá aqui. Eu fiz para vocês um arco, um setor do jeito que ele cortou. Tudo bem, pessoal? Vou até desenhar aqui, ó. Só que ele pegou não a circunferência inteira, ele só pegou um pedaço dela. E o raio é 4 centímetros. É isso aí? Confirma para mim, por favor. E esse setor é exatamente isso aqui, que ele vai dobrar para formar a circunferência. Circunferência não, o cone. Ele quer formar um cone. Tudo bem, pessoal? Então tá aqui, ó. Vou fazer exatamente isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu quero que vocês me digam, dobrei para formar o cone, que esse segmento azul, como é o nome desse segmento azul no meu cone? Vocês lembram que esse segmento que está de azul aqui no cone, na lateral do cone a gente chama de geratriz? Não é a altura não, viu? A altura vem por dentro dele, vocês não estão enxergando a altura. Você enxergaria se ele fosse transparente. Exatamente, eu quero que vocês percebam que a geratriz do cone, que é esse segmento azul, quando eu abro, ele é exatamente quem? O raio do setor. Eu quero que vocês se liguem que, quando eu vou fechar para formar o cone, esse raio do setor é exatamente a geratriz do cone. Alguma dúvida, pessoal? Esse azul aqui, esse de azul, que é o raio da fatia do setor, ele é exatamente, quando eu dobro, ele vai formar a geratriz do cone. Algum problema? E tem mais. Eu quero que vocês concordem comigo que isso de vermelho, está aqui embaixo, pintei de vermelho, representa uma circunferência. Na hora que eu estou abrindo para virar o setor, eu estou cortando um pedaço, eu estou cortando aqui, ó. Eu cortei uma circunferência inteira e estiquei. Quanto é esse comprimento esticado da circunferência? Se eu cortar uma circunferência e esticar, quanto é o comprimento? 2π vezes o raio. Então, eu quero que vocês concordem comigo que esse comprimento aqui foi dobrado para formar essa circunferência. Então, esse comprimento tem que ser o comprimento dessa circunferência. Então, quanto é que vale o comprimento da circunferência?
Aí vocês têm que saber decorado já, tem que memorizar aí que o comprimento é quanto? 2πr. Tudo bem, pessoal? Só que... normalmente é comum aqui uma dúvida, a seguinte, diabo é isso? 2πr não é o comprimento da volta toda? Como é que aqui é só um pedaço dela? Qual é a resposta para isso? Raios diferentes, exatamente. Esse comprimento é 2π vezes o raio dessa circunferência. Eu estou dizendo que esse pedaço vermelho é o comprimento dessa circunferência pequena. Se você quer o comprimento da grande toda, faça 2π vezes o raio dela, que não é R, é G. No caso, 4. Entendido, pessoal? Esse 2πr não é o comprimento dessa volta completa. Esse 2πr é o comprimento da circunferência pequena que forma a base do cone. Posso continuar? E se eu quisesse, na questão aí, ó, e se eu quisesse encontrar esse ângulo em radianos, quanto é que seria? Como é que eu descubro o ângulo em radianos? É só dividir o comprimento do arco pelo raio. Algum problema? Então, se eu dividir o comprimento do arco, que é 2πr, pelo raio, que é G, eu tenho o ângulo em radianos. E quanto é o ângulo em radianos? 90 graus, né? O ângulo, mas ele, como eu estou perguntando em radianos para botar ali, π sobre 2. Π sobre 2 radianos. O raio eu não sei. A geratriz eu sei. 4. Entendido, pessoal? E aí você vai encontrar exatamente o valor do R. Você vai cortar aqui o π, né? Ó. Você vai cortar o π e vai achar o valor desse R. 4R igual a 4, R é igual a quanto? 1. Sabendo o valor do raio e o valor da geratriz, ó, o raio é 1, a geratriz é 4. Eu consigo encontrar a altura do cone. Desde o começo eu estou precisando encontrar essa altura porque ele está me pedindo o volume. E eu só encontro o volume se eu souber a altura. Entendido, pessoal? Então, faz um teoremazinho de Pitágoras para descobrir essa altura. Você descobre que vai dar aí, no caso a altura aí vai dar raiz de 15. E agora eu consigo achar o volume desse cone. Fazendo, como é o volume do cone, hein? O mesmo da pirâmide, a área da base vezes a altura sobre 3, ou 1/3 da área da base vezes a altura, tanto faz. Só que no caso do cone, quanto é a área da base? Π vezes o raio ao quadrado. A altura eu acabei de encontrar, sobre 3. Aí o volume vai dar π raiz de 15 sobre 3. Qual item? C de casa. Tudo bem, pessoal? Passar a bola para o Raulzinho. Vai lá, Raulzinho. Vamos nós. Renato. Bom, galerinha, vamos lá para a questão 64. Questãozinha de função. Eu vou pegar esse desenho aí, moçada, que ele está dando. E eu vou colocar esse desenho no plano cartesiano. Tá certo? Ele diz assim, ó. Um portal de igreja tem a forma de um arco de parábola, conforme figura ao lado. A medida da sua base AB é 4 metros e da sua altura é 5 metros. Um vitral foi colocado 3,2 metros acima da base. Qual a medida CD da base? Se você pegar o desenho que está aí e você adotar aqui um eixo, ó, fica só o filé para fazer essa questão. Você coloca aqui
Planozinho cartesiano. Bonitinho. E aí a nossa parábola, vou colocar aqui, ó. Lá em cima, ele está dizendo que é quanto? Lá em cima. 5, né? Que é a altura. Então aqui já é 5. A gente já sabe que a base AB tem que valer 4. Pessoal, se isso aqui for a origem, para a base valer 4, quanto é que é a abscissa desse pontinho aqui? Menos 2 e a desse aqui? 2, ó. Fica legal? Né? Já sabe que vale 4 a base. Raul, eu não entendi, foi esse lance desse 3,2 aí. Esse 3,2 é assim, ó. Ele está dizendo que, bem aqui, a 3,2 metros de altura da base, vai ser colocado um vitral. Então eu já sei que esse ponto é um ponto de ordenada 3,2. Tranquilo? A forma como a gente organizou aqui no plano cartesiano, né? Porque aí você lembra do que estudou lá em função do segundo grau. Vamos lembrar, pessoal, quando a função é do segundo grau, como é o formato dessa função? Y é igual a quê? AX ao quadrado mais BX mais C. Esse é o formato. Vocês percebem que aqui a gente tem o vértice da parábola. Esse pontinho é o vértice. Se esse pontinho aqui é o vértice, de cara você já pode me dizer quem é o x do vértice, olhando só para essa figura. X do vértice, 0, né? Cara, mas o x do vértice, lembra que o x do vértice, ele é... Como é que é a formulazinha? Menos b sobre 2a. Então, se o x do vértice tem que valer 0, eu já estou concluindo que menos b vale 0, né? Ou seja, o b é 0. Então, na hora que eu coloquei essa parábola posicionada dessa forma no plano cartesiano, eu já tiro direto que o b é 0. Se o b é 0, olha como fica fácil, ó. Vai ficar y é igual a quem? AX ao quadrado mais C. O b é 0, né? Como o b é 0, isso aqui morre, ó. Isso aqui não existe mais, ó. Facinho? Outra coisa que você não esquece, tenho certeza. Olha como você vai lembrar. O que é esse númerozinho aqui, ó, onde a parábola está tocando o eixo Y? É o C da função. Né? Por que é o C da função? Porque é quando o x vale 0. Se o x valer 0, vai morrer aqui o AX ao quadrado, vai morrer o BX, vai ficar só o C. Então, eu já posso dizer, só olhando para o nosso gráfico, que o C vale 5. Morreu. Quando você coloca que o C vale 5, você vai ter Y é igual a AX ao quadrado mais 5. Pessoal, agora o grande lance é achar o A. Me dê aí uma sugestão para achar o A. É só eu pegar algum ponto da parábola que eu ainda não usei. Pode ser esse aqui. Esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui está dizendo para a gente o quê? Que quando o x for 2, o y vai ser 0. Aí você substitui. Vamos lá. Substituindo então o ponto 2 e 0. Quando o x for 2, o y vai ser 0. Aí você vai ter 0 é igual a vezes 2 ao quadrado mais 5. Olha aí que beleza. Aí você vai ter então que menos 5, passa para o outro lado, é o valor de 4A.
Quem é o A? Menos 5 quartos, ó. Acabou-se. Nesse momento você já descobriu quem é a nossa função. Olha aí, pessoal. A nossa função é dada por y é igual a menos 5 quartos de x ao quadrado, né? De x ao quadrado. O b é 0, não precisa eu colocar, mais c, que é 5. Podemos terminar agora, né? Como é que a gente vai fazer para terminar? Você percebe que 3,2 é a imagem desses dois numerozinhos aqui, ó, que eu não sei quais são. Posso chamar aqui de Azinho e Bzinho. Raul, é verdade. Eu não sei quais são esses numerozinhos. É. Azinho e Bzinho. Bom, então, dá para descobrir quem são eles. Na hora que eu troco o y por 3,2, ó. 3,2 é igual a quê? 5 dividido por 4, pessoal, dá quanto? É 1,25, né? Aí fica menos 1,25, x ao quadrado, mais 5, né? Leva para o outro lado. 1,25, x ao quadrado, tá dando igual a quê? Passa o 3,2 diminuindo. 5 menos 3,2. 1,8, que é a mesma coisa de 1,80. Resposta. X ao quadrado vai ser 1,80 dividido por 1,25. Galera, isso aqui é a mesma coisa de 180 sobre 125. Dá para simplificar por 5, não? Vai ser 36 em cima e quanto embaixo? 25. Né? Quem é que ao quadrado dá 36 e quem é que ao quadrado dá 25? 6 quintos, né? Então, x vai ser 6 quintos. Sabia que 6 quintos é a mesma coisa de 12 sobre 10, que é 1,2, né? Pronto. Né? Então, assim, eu acabei de descobrir que quem vai mandar essa flechinha aqui... Na verdade, pessoal, a rigor são dois valores, né? Mais ou menos, né? Quem é que ao quadrado vai dar 36 sobre 25? Mais ou menos 6 quintos, tá? Só para você não esquecer que pode ser os dois. Então, mais ou menos 1,2. Então, esse númerozinho aqui, ó, é o menos 1,2. E esse outro é quem? 1,2. Agora você pode responder o que é que ele estava querendo. Ele estava querendo saber a medida disso aqui, ó, que eu estou pintando de azul. Responde. De menos 1,2 para 1,2 é quanto, gente? 2,4, ó. Né? Então, assim, tudo fica bem mais fácil se você posicionar a parábola do jeito que a gente fez aqui no plano cartesiano, né? E também assim, você lá na prova não está explicando a questão para 50 pessoas, né? Então você não precisa também fazer com todos esses detalhes e tal, como eu faço. Você pode dar uma aceleradazinha, né? Pular aí os passos. É porque eu realmente fui bem no passo a passo aqui. Beleza, gente? Beleza, gente? Alguma perguntinha aí nessa? Ficou de boa? Adriano, dá tempo de fazer uma pequenininha? Tu fazer uma? Não, tu fazer uma? Escolhe aí. Para ficar 3 e 3. A de trigonometria mesmo? A rocha. Eu vou apagando aqui, ó. Vou desligar. Bom, pessoal, também é comum nessas provas eles cobrarem trigonometria, tá? Eu queria fazer com vocês, que é rapidinha, a 63. Olha aí, pessoal. Filé. Aqui. Bom, pessoal, olha aí, ó. Ele quer a soma das soluções dessa equação, só que ele limitou o intervalo de 0 até 2π. Olha aí, pessoal.
Ah, outra coisa, eu quero que vocês lembrem que esse colchete virado tem o mesmo significado do parênteses, né? Tanto faz. No caso aí, ele não botou nem colchete virado, ele colocou parênteses. Mas é a mesma coisa, né? Ele está estabelecendo aqui um limite para o x. Nesse caso, ele está dizendo que o meu x vai de 0 até quanto? 2π, ou 360 graus. Quando ele não coloca nada, isso aí está em radianos. Tudo bem? 2π radianos. Eu só aceito aí as soluções de 0 até 360. Aí eu quero que vocês lembrem exatamente que tinha uma formulazinha de transformação trigonométrica para cosseno de 2x. Exatamente. Na realidade, cosseno de 2x, vocês têm aí mais relações. Ó. Vocês lembram dessa? Infelizmente, vocês têm que saber decorar daquelas transformações trigonométricas. Tudo bem? Aquelas formulazinhas, seno de A mais B, cosseno de A mais B, tangente de A mais B, seno de A menos B, seno de A menos B, cosseno de A menos B, e também arco duplo. Vocês têm que lembrar disso na hora da prova. Na realidade, vocês têm, para o cosseno de 2x, 3 relações. Ó. Tanto faz. Qual dessas 3 vocês colocariam aqui no lugar do cosseno de 2x? Nesse caso, é melhor que vocês coloquem a segunda. Sabe por quê? Porque vai ficar apenas cosseno na minha equação. Se eu substituir a segunda relação, eu vou ter exatamente isso aqui, ó, 2 cosseno ao quadrado menos 1, menos cosseno de x. E eu quero que vocês percebam que isso aí vira uma equaçãozinha de segundo grau. Se vocês quiserem, eu troco esse cosseno de x por uma letra qualquer, por um k, posso trocar por um a, pela letra que vocês quiserem. Tá certo? E se eu fizer isso, só não bote x no lugar do cosseno de x para não confundir que já tem a variável x na questão. Tudo bem? Então, ó, se eu substituir o cosseno de x por a, eu vou ficar exatamente com essa equação. Uma equaçãozinha do segundo grau. No caso aí, a gente normalmente escreve 2a ao quadrado menos a menos 1 igual a 0. Aí eu vou resolver essa equaçãozinha. Tirar delta. Tá? Tiro o delta. B ao quadrado menos 4ac. Ó. Vou encontrar que o delta é 9. Aí o valor do a vai ser menos b, que no caso vai ficar menos 1, mais a raiz de delta, sobre 2 vezes o a. Vai dar 4, que fica 1, mais 3 dá 4, sobre 4 dá 1. O outro a, mesma coisa, sobre 2 vezes o a. Tá certo? Aí vai ficar 1 menos 3 dá menos 2 sobre 4, dá menos 1 meio. Algum problema? Só que esse a que eu coloquei aí nada mais é do que o cosseno de x. Então eu vou ter cosseno de x igual a 1. E vou ter também cosseno de x igual a menos 1 meio. Aí eu quero que vocês lembrem que o cosseno de x é exatamente o eixo. Cosseno de x é exatamente o eixo x. E onde é que o cosseno é 1? Exatamente aonde? No zero. Só que qual é o problema? Quem para aqui não é só o zero, não. Quem fica aqui é o zero. O 2π, que seria o equivalente a uma volta. O 4π, que seria o equivalente a 2 voltas. 3 voltas, 4 voltas, 5 voltas, e teriam infinitos ângulos parando aí. Beleza? Só que ele não aceita infinitos ângulos. Ele só aceita o intervalo de 0 até quanto? Incluindo ou não 2π? Não, ele não inclui o 2π. Por isso que aqui eu só vou considerar x igual a 0. É a primeira resposta. Tudo bem, pessoal?
Agora, quem é que tem cosseno menos 1/2? Primeiro eu quero que vocês lembrem que o cosseno é o eixo X. E como o X, os pontos que estão à direita têm cosseno positivo. E os pontos que estão à esquerda têm cosseno negativo. Como esse cosseno é negativo, o ângulo está no segundo ou está no terceiro quadrante. Se fosse mais 1/2, quem seria o cosseno? Em graus mesmo. 60. Vocês concordam? Mas como é menos 1/2, aí ele não se encontra no primeiro quadrante. Se fosse do primeiro quadrante, seria quantos graus? 60 graus. Lembre que a resposta ele quer em radianos. Mas eu passo para radianos no final. Tudo bem? Qual é o ângulo do segundo quadrante correspondente ao 60 do primeiro? É só você pegar o 60 e descontar de 180, que vai dar 120. O do terceiro é pegar o do primeiro e somar 180. Dá quanto? 240. Se eu quisesse o do quarto, que não serve, porque esses dois têm cosseno negativo, mas se eu quisesse o do quarto, era só pegar o 60 e descontar de 360, que dá 300. Mas esses dois eu não quero, porque esses dois têm cossenos positivos. E ele quer que o meu cosseno seja menos 1/2, negativo. Então, quais são os valores de x que eu encontrei? 120 e 240 graus. Tudo bem, pessoal? Eu encontrei quantas soluções para essa equação? 3. 3, porque ele estabeleceu o limite de quanto? O limite de 360. Na realidade, menor que 360. Porque se fosse um limite maior, eu teria mais ângulos aí na segunda volta. Mas nesse caso, ele quer a soma, é isso? Ele está pedindo que você some? Se eu somar, isso em graus dá quanto? Que corresponde a 2π radianos. Qual item? C de casa. Vá lá, Raulzinho. É, só essa parte do meio. Vou fazer essa pequenininha aqui. Moçada, a gente está aí estourando o tempo da matemática, mas dá tempo de eu fazer aqui uma questão rapidinha. Essa 57, ó. Vamos para ela. 57. Vou colocar aqui, ó. Lembra quando você estava lá pelo 9º ano, né? Primeiro ano, aí você, pela primeira vez, viu esse símbolozinho aqui na tarefa de casa, né? Vontade de se urinar, né? Pessoal, o que é isso aqui, pelo amor de Deus, né? Isso aqui, pessoal, é o símbolozinho do somatório, né? Toda vida que a primeira vez que o cara vê isso aqui, o cara acha meio esquisito, mas esse símbolozinho, ele só está querendo dizer o seguinte, que você vai pegar essa expressãozinha que está aqui do lado, e você vai chorar, né? Não diga isso. Você vai começar trocando aqui pelo númerozinho que está embaixo. Ó. Por exemplo, qual é o primeiro número que vai entrar aqui no lugar do N? É 1. Então, eu vou pegar aqui e vou trocar o N por 1. Aí eu coloco, ó. Aí fica 1 o quê? Fatorial. Essa exclamaçãozinha aqui, né? O nosso velho fatorial. Pessoal, aí depois eu troco o N por quem? Pelo sucessor, né? Do 1. Então, por 2, ó. Pessoal, e depois? Aí vai por 3. Vixe Maria. Raul, de novo? 4. Então, tá bem pertinho. Vai até quanto? Até 2016, né? Só que meu filho sabe que não vai precisar fazer tudo. Por exemplo. Vai dar certo. Eu vou fazer o seguinte. Vai ter só matemática hoje, né? Eu vou botar aqui mais reticências e vou colocar onde vai terminar. Vai terminar lá no 2016, ó.
que é o último valor. Então, eu começo aqui do númerozinho que está embaixo e eu termino no lado de cima. Né? E o símbolo, ele é um símbolo chamado de quê? Somatório. Ora, se é somatório, então significa dizer que eu vou pegar essa expressão aqui e vou somar ela toda. O professor, ele quer calcular a soma dessa expressão toda? Não. Né? Olha o terrorismo, cuidado. Não é para calcular a soma da expressão toda. Preste atenção na perguntinha, ele quer saber quanto é que vale o algarismo das unidades dessa soma toda. Professor, então vamos lá. Eu vou pegar 1 fatorial, que eu sei que é 1, né? Aí vou somar com quanto? Com 2 fatorial, que eu sei que é 2. 3 fatorial, que a gente sabe que é quanto? 6, né? Para quem não lembra o fatorial, pessoal, vamos lá. 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. É assim? 6. 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que vai dar quanto? 24. Bora. 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vai dar quanto? 120. Professor, devagar. O que é 4 fatorial mesmo? Está aqui do lado. Ó. É 24. E o que é o 5 fatorial? 120. Quando você for calcular o 6 fatorial, ó, 6 fatorial não é a mesma coisa de 6 vezes 5 fatorial? Percebe que a partir de agora, 7 fatorial, 8 fatorial, 9 fatorial, sempre vai estar escrito em função do 5 fatorial? Né? Por exemplo, se eu for escrever o 7 fatorial, eu posso dizer que ele é 7 vezes 6 vezes quem? 5 fatorial. Ou seja, a partir de agora, todo número vai ficar multiplicado no final por 5 fatorial. Só que 5 fatorial não é algo que termina em 0? Então, qualquer númerozinho desse, a partir do 6 fatorial, todos eles também vão terminar em quê? Em 0. Né? Aí você vai ter aqui 0 para cá, 0 para cá, até chegar lá. Ô professor, isso é uma besteira, mas é aquela besteira que às vezes a gente não se toca na questão e perde porque não se tocou. Né? Porque você fica aterrorizado achando que tem que somar tudo até o final. Não, você vai saber que agora é tudo 0 lá no fim e vai somar tudo. Quando você fizer a soma, aí você vai ter aqui, ó, 1 com 2, que é 3, 3 com 6, que é 9, 9 com 4, 13. Coloca o 3, vai 1 lá para cima e dane-se o resto da conta, não é assim? Acabou. Qual a resposta, pessoal? O das unidades já é quanto? 3. Portanto, qual é a opção correta? D de dado. Beleza? Então, assim, galerinha, eu vou colocar aqui o gabarito dessas 3, né? Que não deu tempo. Quais foram as 3, galera? Ajudem aí. Pronto, a 58. Tá certo? Que a opção é. Qual foi a outra? Diz aí. 61. Que é o item C. E a outra foi? A última, né? 65. 65, que é o item E. Beleza? Agradeço demais aí, né? A atenção de vocês. Quero desejar aí uma prova espetacular para vocês que vão estar aí fazendo a SpaceX. E dizer que foi muito bom passar esse tempo aqui com vocês. Tá certo? Agradecer bastante. Desejar todo sucesso. E vamos à luta, né? Vamos em frente. Deus está vendo a gente aqui no domingo, viu? Não esqueça disso. Vocês e a gente aqui também. Lá.